Já. Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um. Obrigado. Mais uma noite do Zap 21 e a gente vai estar entrando na aula de hoje daqui a pouquinho. Põe aqui, ó, nesse aviãozinho aqui, clica e já manda para os teus grupos. Começa já a mandar para a galera. Daqui a pouquinho tô chegando com mais um desafio. Na verdade é uma aula e depois nós vamos entrar no nosso desafio Zap 21. Eu já tô pegando aqui as coisinhas. Nós vamos pegar aqui as canetas. Nós já vamos estar... Pronto, vamos lá, gente. Manda lá pra galera e a gente vai daqui a pouco começar esse desafio. E hoje eu vou falar sobre algo muito importante. Então, se você não esteve comigo domingo não, tô já no modo aqui igreja, domingo passado, foi ontem à noite. Nós falamos sobre como ouvir a voz de Deus. E daí a noite anterior nós falamos sobre quem é Deus. Só que hoje, olha só o que nós vamos estar falando. Eu vou tentar aqui pôr o título da live de hoje. É essa aqui, ó. Deixa eu ver se daqui vai dar certo. Uou. É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre a paternidade de Deus. É isso mesmo. Nós vamos falar sobre a paternidade de Deus. Eu vou estar entrando aqui daqui a pouquinho na nossa aula. Já tô aqui com o meu canetão. É só aqui no Zap 21 que a gente tem uma lousa, que na verdade é uma... papel, e a gente vai estar entrando na aula daqui a pouquinho e vai ser incrível. Então vamos lá, cara. Eu queria hoje que você pegasse tua Bíblia, eu queria que você pegasse agora aí o teu caderno. Nós já vamos estar entrando. Nós estamos hoje na noite número 3, tá? Número 3 de 21 noites, onde nós estamos todas as noites falando sobre princípios bíblicos que vão te impulsionar para você ter uma liderança next level. Você vai ir para um outro patamar. Se você participar de todos os nossos desafios, se você participar de todas as nossas aulas, eu te garanto, não tem como você não melhorar a tua liderança. Não tem como você não catar e levar a tua liderança para o próximo patamar. As pessoas vão reconhecer que você está diferente. Eu não estou fazendo uma promessa ao ar, assim, jogando as coisas para o ar. Não é isso, eu estou falando de verdade. Não tem como você pensar que você não vai mudar uma vez que você está realmente participando do Zap 21 na sua terceira noite. Se você é novo aqui com a gente, seja bem-vindo. Mas se você já esteve com a gente aqui desde os últimos 2 dias, você está vendo que Deus está fazendo algo na tua vida. Hoje vai ser forte, cada noite está melhorando. Eu vou te garanto que hoje vai melhorar mais ainda, então você não pode ficar de fora. Inclusive, você que está nessa jornada com a gente, nessas próximas 3 semanas, são 21 dias de Zap 21, eu queria pedir para você agora, você está vendo aí esse aviãozinho? Esse aviãozinho que tem aí embaixo. Olha, eu queria que você enviasse essa live para 5 pessoas. 5 pessoas que você fala assim, elas precisam escutar aquilo que Deus vai fazer hoje. Essa pessoa precisa. Rapidinho, ora rapidinho. Deus, quem são essas 5 pessoas? As primeiras 5 pessoas que vierem na tua mente, eu creio que Deus está te inspirando agora. Põe esse aviãozinho e já manda, rápido, manda agora, fala, você precisa entrar agora, porque daqui a pouco eu vou entrar na aula. Eu vou falar sobre a paternidade de Deus. Você não tem noção como tantas vezes a visão distorcida que nós temos de Deus, dele como um pai, afeta a maneira como nós vivemos na terra. Seja como um filho,
Seja como um líder, um liderado, um empregado, um estudante, um namorado, uma esposa, uma mãe. Aquilo que você não consertou da tua infância, da tua juventude, da tua adolescência, os traumas. Galera, você precisa resolver essa questão. Então, eu sei que você conhece pessoas que estão ainda presas no passado. É momento agora de você pegar esse aviãozinho e lança para essa pessoa agora. Essa pessoa que você sente no teu coração, eu creio que é Deus te inspirando. Vai lá e manda. Assim como muitas vezes você é inspirado a mandar uma mensagem: oi, como é que você tá? Cara, você tem carinho por essas pessoas. Se você realmente tem carinho por essas pessoas, manda agora esse aviãozinho para elas, porque eu vou entrar numa coisa que é muito essencial na vida de qualquer pessoa que quer ser filho de Deus, filha de Deus. Eu cresci com muito trauma nessa área, porque eu tive momentos de dificuldade quando meu pai foi embora na minha infância. Então, muito daquilo que me forjou foram esses ensinamentos de hoje. Minha mãe, eu lembro minha mãe me falando, eu aos 10 anos de idade, um dia voltei para casa chorando, falando: mãe, os meus amigos estão falando que estão pedindo esse presente ou aquele presente pro pai deles, eu não tenho nem pai para pedir presente. Eu lembro uma vez, eu chorando, minha mãe falou, ela se agachou na minha altura, ela falou assim: enxuga tuas lágrimas. Eu enxuguei minhas lágrimas, ela falou: para de chorar. Ela falou assim: você tem o melhor pai do mundo, você tem Deus como teu pai. Você quer presente? Pede pro teu pai. Foi a maior lição, melhor lição que eu recebi na minha vida. Eu falei: eu não sou vítima. Pelo contrário, eu sou muito especial. Sabe por que eu sou muito especial? Porque eu tenho o melhor pai do mundo. Até hoje eu carrego essa convicção. Sabe por que eu sei que o Dunamis vai dar certo? Porque eu tenho o melhor pai do mundo. Sabe por que eu sei que o The Sand iria dar certo? Porque eu tenho o melhor pai do mundo. Sabe por que eu sei que eu vou ser um bom pai? Porque eu tenho o melhor pai do mundo. É pela graça e misericórdia do meu pai, mas não deixa de ser o fato que eu sou o filho especial. Eu brinco para as pessoas, eu falo isso, e as pessoas pensam: é uma brincadeira. É uma brincadeira com fundo de verdade. Eu entro em qualquer sala e falo assim: é o seguinte, todo mundo aqui pode ser filho de Deus, mas eu sou o preferido. É isso mesmo. Eu quero hoje te levar para você ter essa convicção. Uma vez que você entender a paternidade de Deus na tua vida, você vai ter tanta convicção que você vai andar debaixo da revelação que você é o filho especial de Deus. Você é a filha preferida de Deus. Menina, mulher, moça, você que está me assistindo, você não precisa mendigar a atenção dos homens. Você tem um pai que te ama incondicionalmente. Pega essa seta e manda para aquela pessoa agora. Manda para aquela pessoa que tem que escutar isso. Manda para aquela pessoa que ainda está insegura porque não teve um pai que a afirmou ou que o afirmou. É o momento agora de você pegar essa seta e manda lá, porque eu vou destrinchar Bíblia. Eu não vou te dar segredo de coach. Eu não tenho nada contra coach. Eu não vou ficar te dando frase de efeito. Vou te dar Bíblia, porque o que muda o mundo não é frase de efeito, é Bíblia que muda o mundo. Então, você tem que pegar a tua Bíblia, você tem que pegar teu caderno, você tem que estar pronto para prestar atenção, você tem que estar pronto para anotar. E se você é uma pessoa que é generosa, pega essa seta aí que você está vendo e manda para os teus amigos. Fala: entra nesse negócio agora. Eu tô cansado de ficar escutando você choramingar e teu mimimi e teu vitimismo. Entra nessa live agora e escuta. Ó, tem as coisas que você não tem coragem de falar? Eu tenho coragem de falar. Então só bota essa pessoa aqui nessa live que eu vou falar. Só põe a pessoa na live. Eu falo por você, só que pelo menos envia. Envia para ele, envia para ela. Eu vou entrar daqui a pouco. E deixa eu só te falar uma coisa. Você que tá aqui e ainda não participa do Telegram, você precisa entrar no Telegram para você receber os desafios, porque não é só você receber aula, porque o que eu vou te dar pode ser algo no teu caderno, no teu celular, você vai estar digitando. Eu tô vendo o pessoal tirando fotos, prints dos cadernos cheios de anotações, glória a Deus, que legal. Mas o que vai também continuar nesse teu processo de transformação é você entrar no Telegram. Então entra lá no meu perfil aí do Instagram, lá no link,
é o link do meu Telegram, que eu vou te enviar os desafios. O que é o desafio? É aquilo que vai te impulsionar para fora, vai te empurrar para fora da tua zona de conforto, para você não ficar aí só coletando anotações. Ó, galera que fica postando as fotos aí das minhas anotações ou das anotações das minhas aulas, bonitinho. Eu acho legal, eu acho que você tem que anotar bastante mesmo. Mas não adianta só você anotar se não for praticar. Então você tem que pôr o pessoal aqui, ó, nessa live para você praticar. Fala assim, ó, vem aqui, isso aqui é mais do que teoria. O Theo vai destrinchar a Bíblia, ele vai falar sobre a paternidade de Deus. Só que a gente também vai entrar naquele Telegram lá no meu perfil e a gente vai receber os desafios do dia. E cara, todo dia tem desafio novo. Theo, mas eu tô em isolamento social. É óbvio, eu bolei os desafios entendendo que você tá em isolamento social. Eu não tô falando para você fazer um desafio para você sair por aí quebrando esses protocolos de saúde. Não é isso que eu tô falando. Tem um desafio especificamente para você. Todo dia a gente tá pondo aí um desafio especificamente para você. Esse desafio vai te empurrar para fora da tua zona de conforto e você vai conseguir pôr as coisas aqui em prática. Então, se você não chamou ainda, aí ó, aviãozinho, manda 5 amigos. As pessoas você fala, preciso escutar sobre a paternidade de Deus. Hoje algo vai ser desobstruído da tua vida, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai falar na tua vida. Eu vou virar aqui, eu vou desligar os comentários, beleza? E se você estiver anotando, anota aí. Hoje nós vamos falar sobre a paternidade de Deus. Eu vou virar aqui. Porque senão vocês não conseguem ler, sacou? Senão você não vai conseguir ler. Deixa eu ver. Tirar os comentários, depois eu volto, galera. Então vamos lá. Eu acho que agora vai dar. Vocês estão me vendo aí, pessoal? Espero que vocês estejam aí aí no eu tô no centro aqui, eu imagino. Vamos lá. Órfão nunca mais. Repita comigo onde você tá. Eu não sou órfão. Ou você vai falar assim: mesmo eu me sentindo órfão, eu não sou órfão. Órfão nunca mais. Hoje nós vamos entrar nesse tema aqui e eu vou falar sobre seis áreas na tua vida que você pode talvez tendo um bloqueio ou um travar, que você precisa se livrar disso para então você poder realmente entender Deus como seu pai que te ama incondicionalmente, tá bom? Então vamos lá. Ó, primeira coisa, Deus mostra para nós. Eu vou falar aqui sobre a paternidade de Deus. Então, se você estiver anotando, anota aí. Hoje a aula é sobre, ou a live. Hoje nós vamos falar sobre a paternidade de Deus. Então, saca só. Você tem que entender uma coisa, que na Bíblia, a palavra de Deus nos mostra um Deus que é um pai gentil, é um pai amoroso, é um pai que nos perdoa sempre e ao mesmo tempo ele é um pai detalhista. Ele se importa com os teus sentimentos, com os teus detalhes, aquilo que talvez você pensa, cara, isso aqui é coisa minha, isso não é algo muito importante para as pessoas, para ele é importante. Porém, nós vivemos num mundo falido. Lembra? Eu já falei tantas vezes sobre isso. Nós vivemos num mundo falido e nesse mundo nós somos suscetíveis a ter o nosso coração partido. Você é suscetível, obviamente você já teve teu coração machucado, partido e infelizmente muitas vezes nós podemos ter uma ideia diferente de Deus do que ele realmente é. Por quê? Talvez você tenha uma ideia de Deus e eu vou falar para você se a tua ideia está distorcida. Theo, como é que a minha ideia de Deus está distorcida? Por quê? Entenda uma coisa, no teu inconsciente, eu sou formado em psicologia, isso aqui é provado cientificamente, no teu inconscientemente, você pode estar projetando para Deus machucaduras que você já sofreu com autoridades aqui na Terra. Faz sentido? Você talvez já sofreu por conta de um avô, talvez você já sofreu por conta de um pai, de uma mãe, de um chefe, de uma professora,
de um irmão mais velho, de um primo, seja o que for que você já sofreu na vida, e todos nós sofremos, você pode inconscientemente estar jogando, ou o que nós chamamos de projetando, essas mágoas na figura de Deus. Então você começa a olhar Deus de uma maneira que ele não é. Agora, entenda uma coisa, experiências boas, experiências que são positivas, nos aproximam do conhecimento de Deus. Se você estiver anotando, anote isso aqui. Porém, as experiências ruins distorcem a imagem que nós temos de Deus. E ele distorce esse Deus amoroso, distorce essa imagem de um Deus que é gracioso, que nos perdoa. As experiências ruins, elas servem como aquela lente que está rachada, ou aquele espelho rachado. Você já viu a tua imagem no espelho rachado e fica distorcido, fica torto? É isso. Experiências que você pode ter passado aqui nessa terra podem, na verdade, ter te entortado. Agora, eu queria que você anotasse essa referência bíblica. Isso aqui é um 8. Salmos 68, versículo 6. Salmos 68, versículo 6. Eu tenho isso aqui anotado. Olha só o que está escrito aqui. Deus dá um lar aos solitários. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos falando aqui de lar. Nós estamos falando aqui de família. Ó, galera que está colando aqui, você vai ter que ter paciência com os meus garranchos, tá? Então, eu quero perguntar uma coisa para você. Deus está falando que ele dá um lar aos solitários. O projeto de Deus, se você estiver anotando, anota isso aqui que eu vou falar agora. A estrutura de governo do reino dos céus não é parlamentarismo. A estrutura de governo do reino dos céus não é democracia. A estrutura de governo do reino dos céus se chama família. Fala comigo, família. Tá, é isso aqui, tá? Por que Deus dá família? Porque aqui em Salmos 68, versículo 6, diz que Deus dá um lar aos solitários. Sabe por quê? Porque uma família, ela envolve... Anota aí. Uma família, ela envolve um círculo de relacionamentos. Tá prestando atenção? Círculo de relacionamentos. Um homem e uma mulher adulta. Um homem adulto, uma mulher adulta, nos quais, a partir deles, nascem pequenos seres humanos. Faz sentido? Tá bom. Então, uma pergunta que você precisa entender. Por que Deus criou família? Por que Deus criou esse sistema de governo do reino dos céus chamado família? Porque ele quis, sempre quis, que um homem adulto e uma mulher adulta se unissem e após a união, e através dessa união, viessem então pequenos seres humanos dependentes. E essa que é a palavra, dependentes, tá? Então você tem que entender que dependente é igual a vulnerável, tá? Então, eu e você, nós chegamos nessa terra dependentes, pequenos seres humanos, a partir de um homem e de uma mulher, entrando nessa terra dependentes. E a pergunta que você tem que fazer é, por que nós entramos nesse mundo dependentes? Por que nós entramos neste mundo necessitando de outras pessoas? Por que nós chegamos aqui inadequados? Para falar a verdade, nós chegamos aqui desamparados. Você e eu, nós chegamos nesse mundo desamparados. Você pode falar, Theo, eu não fiquei desamparado. Glória a Deus. Você teve uma mãe que cuidou de você, um pai que cuidou de você, alguém cuidou de você. Talvez você fale assim, realmente, Theo, eu não tive um bom pai, uma boa mãe, eu me sentia desamparado. Por quê? Você chegou nessa terra dependente, desamparado, inadequado. Você não chegou aqui autossuficiente, tá? Por que nós crescemos gradativamente no físico, na mente, nas nossas emoções e espiritualmente? Nós estamos constantemente crescendo gradativamente em todos os âmbitos, no corpo, no alma e no espírito. Você já parou para pensar nisso? Por que nós não chegamos nessa terra assim como Adão? Pronto. Eva, pronta. Não. Porque Deus começa com Adão
e Eva, porque ele falou assim: eu vou começar um padrão através da união de vocês, de pequenos seres humanos que vão carecer do teu cuidado. Então era o plano de Deus, pré-pecado, que você viesse para a terra dependente e vulnerável. Por quê? Porque ele gostaria que a união do homem e da mulher fosse então um espelho, um reflexo justamente do cuidado do seu amor, para ele nutrir. E assim como o pai é um pai que quer nutrir, os pais, mães e pais devem então nutrir, cuidar, proteger o pequeno ser humano que é dependente até ele chegar numa fase da vida adulta onde ele é autossuficiente. Faz sentido? Então, você pode pensar, até esse cenário aí é o ideal, mas eu não tive esse cenário. Bom, eu sei que talvez você está me escutando, você fala, a minha realidade foi bem diferente. A minha também foi. A minha também foi. Aos 8 anos de idade, meu pai decidiu que ele iria embora. E quando ele foi embora, foi apenas eu, minha mãe e minha irmã. Nós éramos 3, tá? Então, quer dizer, eu continuava dependente. E quem passou a cuidar de mim? Minha mãe. Minha mãe começou a sustentar, proteger, a cuidar, a nutrir. Até chegar uma fase adulta onde eu me torno autossuficiente. Então, muitas vezes, por conta desses acontecimentos, e eu sei que o meu acontecimento, infelizmente, é muito comum, e talvez você está me assistindo e você passou pela mesma coisa, você ficou decepcionado de alguma forma por uma autoridade paterna. E porque você passou por uma decepção, seja do teu pai, da tua mãe ou de alguma autoridade na tua vida, você sofreu rejeição, você sofreu mágoas, então é difícil você conseguir enxergar Deus por quem Ele realmente é. Faz sentido? É difícil, porque inconscientemente você está projetando a tua rejeição com as mágoas em Deus. Agora, eu queria que você abrisse aí comigo em Gênesis 1, 27, tá? Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Olha o que a palavra de Deus diz. Criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quer dizer, hoje eu vou falar aqui sobre 6 áreas da tua vida de relação com o teu pai, com relação paterna, que talvez você tenha que fazer uma revisão. Deus, essas 6 áreas, elas carregam tanto características tipicamente associadas ao homem e também à mulher. Por quê? Porque tanto o homem e a mulher são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, tanto o homem como a mãe, estou falando sobre paternidade de Deus. Mas eu quero falar, muitas pessoas têm uma dificuldade no que diz respeito à paternidade de Deus, às vezes é por conta também de cicatrizes com suas mães. Não é só com o pai, é com a mãe. Por que eu estou falando isso? Por conta do versículo que a gente acabou de ler. Criou Deus o homem à sua imagem. E a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Então, na pessoa de Deus, carrega-se então aí certas características que tem a semelhança na mulher e também tem a semelhança no homem. Deus Pai, ele está, com ele estão essas características que ele pôs semelhante ao homem e semelhante a essas características na mulher. Então, preste atenção nessas 6 áreas que eu quero falar com você. Enquanto eu estou fazendo isso, faça uma revisão na tua vida. Faça uma revisão do seu passado e veja se o seu relacionamento com Deus foi de alguma maneira prejudicado, de alguma forma, por causa de um fracasso com o ser humano em alguma dessas áreas. Seja esse ser humano homem, ou seja, essa ser humana mulher, tua mãe. Eu estou falando aqui de tralhas que você vem colecionando ou coletando ao longo da tua vida. São cicatrizes, são traumas, são rejeições, são mágoas, tá? Então, essas 6 áreas. A primeira área que eu quero falar aqui, que você precisa prestar atenção, é na autoridade paterna, tá bom? Então, a autoridade paterna. Eu quero te dar um exemplo. Você já entrou na casa de um amigo? Ou você foi para... Talvez você está chegando na casa do teu amigo e você vê um cachorrinho, o cachorrinho do teu amigo, e ou o cachorrinho sai correndo e pula em você e quer te lamber, ou talvez o cachorrinho olha você, começa a chorar
sai correndo e se esconde atrás do carro. Ou talvez o cachorro começa a latir, porque tá com medo e pensa que você é o agressor. Você teve aí 3 reações que eu acabei de descrever. Ou ele pula pra cima de você, ele quer te lamber, ou ele quer te atacar, ou ele quer fugir de você. Você já passou por essa situação, indo na casa do teu amigo, vendo o cachorrinho na vida dele? Assim é quando o homem chega perto de Deus. Ou, deixa eu refrasear, assim é quando Deus se aproxima do homem. Qual que é a tua reação? Você quer fugir de Deus? Você quer atacar Deus? Ou você quer pular no colo de Deus e beijar Deus? Eu sei, eu acabei de te comparar com um cachorro, desculpa. Mas é para você tentar entender o que eu quero dizer aqui. Provavelmente, aquele cachorro está reagindo a você por conta de um tratamento que ele já sofre como padrão ou que ele passa como padrão dentro da sua casa. Se ele é bem tratado, se ele é bem cuidado, provavelmente ele vai de alguma maneira tentar se aproximar de alguém. Agora, se ele é espancado, se ele é maltratado, se o cachorro é chutado, toda vez que vem um ser humano, um estranho novo, talvez ele está fugindo porque ele está com traumas. Ou se ele é atacado e se ele é judiado, quem sabe a maneira dele defender é ele estar na defensiva e ele então atacar. Faz sentido o que eu estou falando? Agora, eu queria que você entendesse uma coisa. Quando Deus se aproxima do homem, as nossas experiências passadas vão ditar a nossa resposta à aproximação dele. Então para pensar, quais foram as minhas experiências passadas e como que elas podem ditar a minha resposta a ele. Eu queria ler aqui de um outro texto, eu queria que você abrisse comigo em Oséias 11, versículo 1 ao versículo 4. Oséias 11, 1 ao 4. Olha só o que a palavra de Deus fala. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais eu o chamava, Deus chamando Israel como um filho. Mas eles, Israel, se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos Baalins e queimaram incenso os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços. Escuta isso aqui. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo, o peso, o fardo, e me inclinei para alimentá-los. Eu quero que você entenda uma coisa. A autoridade de Deus não é dura e nem vingativa. Escreva o que eu estou te falando. Então você fala, Theo, mas não é o que eu sei. Calma. Escreve o que eu vou falar para você. Não é o que você está sentindo, é o que você vai saber. Você vai saber agora que a autoridade de Deus na tua vida, ela não é dura e nem vingativa. Pelo contrário, ela é gentil e paciente. Tá? A palavra nos fala isso. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor e tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Sabe? A crueldade, a injustiça, o ódio e o egoísmo do homem, escuta o que eu estou te falando, os pecados, as coisas maléficas do homem deturpam a nossa imagem de Deus. Pessoas sofrem nessa terra, injustiças, elas sofrem, mágoas, elas sofrem o ódio, o preconceito, o racismo, elas sofrem tantas coisas, desde o dia que você chega nessa terra, dependente, e inconscientemente você está pegando aquilo, você está distorcendo e jogando na imagem de Deus, sabe? O que eu estou falando aqui? Eu estou falando daquele garoto que está me assistindo aqui e que talvez você foi espancado pelo teu pai bêbado. Eu estou falando aqui dessa menina que está me assistindo aqui. E talvez você foi abusada sexualmente por um tio, por um pai, por um primo, seja talvez por um professor, e infelizmente até algumas autoridades ou líderes espirituais. É triste, mas infelizmente isso tem acontecido. Eu estou falando aqui de um menino que teve em casa talvez os 2 pais, mas o teu pai foi ausente. E você nunca recebeu a afirmação que você tinha que receber do teu pai. Às vezes você chamava a atenção do teu pai não estava nem aí para você. E a única coisa que você queria era um sorriso do teu pai e que ele falasse, uau filho, que bom, você é demais. E por conta disso, até hoje você está numa confusão da tua identidade.
Você não sabe quem você é, se você vale a pena, se você é bom o suficiente, se é inseguro. Até hoje você entra nas reuniões do seu trabalho e você quer se provar, e você quer sempre nos relacionamentos provar algo. Eu estou falando aqui, talvez, da filha que nunca recebeu afirmação masculina, seja do pai ou até a afirmação da mãe. E o seu valor é: quantos homens me querem? Eu quero ser desejado por todos os homens. E você se porta de tal maneira para que os homens venham te desejar, porque isso vai anestesiar a dor e a mágoa que você sofreu de não ter o reconhecimento do teu pai, ou a validação dos teus pais. Sabe, eu estou falando aqui de circunstâncias que, por mais conhecidas que elas são reais. Sabe, eu lembro que por muitos anos, eu, sem uma figura paterna na minha vida, desde os meus 8 anos de idade, eu queria provar algo. E eu lembro que quantas vezes eu me sentia na roda dos meus amigos menor, menos. Não porque eu era menos rápido, menos inteligente, menos forte, menos engraçado, menos carismático. Não. É porque tinha algo no meu inconsciente que falava assim: eles têm pai, você não tem pai. Então eu não sei o que é que você passou, mas hoje eu creio que Deus te pôs nessa live para que você escutasse que Deus é gentil e paciente. Que a autoridade de Deus, do teu pai, sobre a tua vida, não é uma autoridade que vem trazer sobre você dureza, vingança quando você falha. Não. Mas é um Deus, que nem a palavra diz, com laços de bondade e de amor. Bondoso, amoroso. Então, nós temos, infelizmente, uma geração ferida, que está constantemente tropeçando em seu passado. E essa geração está encontrando mágoas da geração passada, ela repete inconscientemente e está repetindo para a próxima geração. É um ciclo negativo, é um ciclo tóxico. Então é aquele garoto que teve um pai adúltero, violento, que depois não sabe porque hoje ele está adulterando, está usando de violência. Porque tem que quebrar isso, tem que quebrar esse ciclo tóxico. E hoje Deus te trouxe aqui para ele poder começar esse tratamento de cura na tua vida. Sabe por quê? Porque quem vai nos confrontar em meio à nossa dor? Já parou para pensar nisso? Eu lembro às vezes que eu era aquele garoto e eu fui esse menino que ficava atrás da porta chorando, que ficava debaixo da cama chorando. Eu era aquele menino que morria de medo. E quem é que vai confortar a minha dor? Só conforta a minha dor um pai de coração quebrado. Um pai que já teve o seu coração partido. Esse pai é o meu pai. Deus Pai. É o teu pai. Deus Pai. Que experimentou a dor de ver um filho na cruz e por isso teve o seu coração partido. Eu queria que você abrisse aí comigo em Efésios 6, versículo 4. Abra aí comigo, Efésios 6, versículo 4. Vamos lá. Eu quero ler aqui rapidinho. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho de Deus. Olha só, o Senhor está nos implorando, ou Ele está nos comissionando a nós, então, criarmos os nossos filhos segundo a instrução e conselho de Deus. A instrução e o conselho de Deus são conselhos e instruções bondosas e amorosas. Número 2, outra área que você precisa prestar atenção é fidelidade paterna. A fidelidade paterna. Sabe, toda a promessa de Deus vai ser cumprida. Nosso Deus é o mesmo ontem e hoje para sempre. Você lembra desse versículo? Abre comigo aí, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo 2, versículo 13. Diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel. O que eu estou falando aqui?
Ele é sempre fiel. Quer dizer que ele é estável, ele é constante, ele não tem sombra de mudança. Olha só, ele está falando assim, ó, ele é sempre amoroso. O que ele prometeu, ele vai sempre cumprir. Mesmo quando nós estamos inconstantes, mesmo quando a nossa palavra é dúbia, mesmo quando nós vamos que vamos, mas depois dá para trás. Ele fala, eu não sou assim, eu sou constante, eu sou fiel. Sabe? O motivo do seu coração, do coração de Deus, se permanecer o mesmo através do tempo e da eternidade, é porque é da natureza dele. Ele não muda, ele permanece, continua comigo no versículo 13, ele permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Por que ele é fiel? Porque é a natureza dele, ele não consegue ir contra ele mesmo, por isso que ele sempre vai ser o mesmo. Agora, olha só, a pergunta é, e a pergunta que eu quero fazer hoje para você, anota aí, a pergunta é, você desconfia de Deus? Você desconfia de Deus? Por quê? A nossa desconfiança, escuta o que eu estou te falando, a nossa desconfiança o machuca profundamente. A tua desconfiança machuca Deus profundamente. Sabe por quê? Deixa eu só te trazer um exemplo. E eu viajo bastante. Antes da pandemia eu viajava bastante. Imagina eu tô indo ministrar num lugar, fico há uns 3, 4 dias longe e depois eu volto para casa. Sei lá, chego aqui em São Paulo, volto lá do Nordeste. Chego em casa, pego o elevador para subir pro meu apartamento, feliz da vida que eu vou ver minha família. Abro a porta de casa e falo, ei, cheguei! E de repente eu vejo minha esposa e meus 2 filhos na sala e de repente eles olham pro outro. E saem correndo e se escondem no quarto. Como que eu me sentiria como pai? Como que eu me sentiria? Quantas vezes nós desconfiamos de Deus? Quando ele fala, eu tô aqui, eu quero falar com você, eu quero que você entenda as minhas promessas, você é meu filho, e você desconfia, você é minha filha amada, e você fala, será? Eu quero que você entenda uma coisa, hoje, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e mesmo nesse momento, ele está chamando o teu nome. Não desconfie. Feche teus olhos rapidinho. Sinto de Deus só para fazer isso. E eu vou continuar. A gente tem mais 4 pontos. Mas rapidamente, feche os teus olhos. Eu quero que você pense no que eu vou fazer. E quero que você simplesmente entre comigo nessa oração. Será que você desconfia de Deus? Será que quando você era criança, você de alguma maneira experimentou a ausência de um pai, de uma mãe, de uma figura de autoridade na tua vida? Será que de alguma maneira você desconfia porque você foi negligenciado? Talvez você foi abandonado. Talvez você nem lembra, mas você chorou tanto, sem alguém vir para te socorrer, para trocar tua fralda, para te alimentar ou para te pegar no colo. Será que talvez isso é o porquê você está hoje preso nesse medo e nessa desconfiança? Pai, eu quero clamar e pedir agora que o Senhor venha se revelar um Pai fiel. Agora eu oro, Pai, que todas as pessoas que estão detectando em seus corações esse medo, essa desconfiança, esse espírito cínico, aonde você estiver agora, só ora comigo, só fala assim, Deus, me perdoa pela minha desconfiança. Me perdoa porque eu tenho projetado coisas em Ti que não são da Tua natureza. O Senhor é fiel, mesmo quando eu sou infiel. O Senhor não consegue negar a si mesmo. É a tua natureza ser o mesmo. E hoje, Deus, mesmo eu, com a minha incapacidade, tem gente que está me assistindo agora, você fala assim, Theo, eu não consigo sentir a presença de Deus. Eu vou pro culto, eu vou pra célula, eu vou pra conferência, eu vou pra vigília, todo mundo está sentindo, mas eu não consigo sentir a presença de Deus. Quem sabe o teu coração ainda está preso num cinismo, numa desconfiança. Hoje eu quero pedir, Pai, que o Senhor vai estar liberando os seus corações agora. Começa a confessar e pedir perdão. Primeiro ponto, peça perdão pela tua desconfiança. Fala, Deus, eu quero, primeira coisa, pedir perdão pela minha desconfiança. E segundo, Deus, eu quero que o Senhor se mostre presente na minha vida. Eu quero te dar esse voto de confiança. Eu não quero ficar desconfiado. Eu quero crer em Ti. E hoje, fala comigo. Olhe nos olhos de Deus agora.
e veja o amor de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. É um processo. Eu sei que tem pessoas que estão sendo tocadas agora. E se Deus está te tocando, você está agora, nesse momento, sabe? Nesse momento, passando por algo, você está sentindo a presença de Deus, não precisa nem anotar mais. Fica focado aí naquilo que o Espírito Santo está fazendo, sabe? Às vezes nós temos o discurso de confiança em Deus. A gente fala, eu confio em Deus, confio em Deus. Ah, lógico, Deus é fiel, se tornou como um jargão, mas o nosso inconsciente ainda está um passo atrás. Então hoje, se Deus está falando com você, fica aí. Eu quero continuar por conta do tempo. Hebreus 13, versículo 5. Eu vou te dar duas referências já, tá? Mateus 28, 20. Hebreus 13, 35, 13, 5 diz: eu estarei sempre com vocês. Ele fala, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20 diz: eu nunca o deixarei. Eu nunca o abandonarei. Deus nunca vai te abandonar. Mesmo quando somos muito, muito fracos, para restar alguma fé. Eu sei, Ele permanece fiel. Mesmo quando a gente é infiel, Ele permanece constante. Então eu quero que você entenda que Ele vai cumprir as promessas de Deus na tua vida. Número 3, eu preciso correr por conta do tempo. Eu queria passar mais tempo em cada uma dessas aqui. Mas nessa aqui eu quero falar sobre algo muito importante também, que é a generosidade paterna. Talvez você cresceu num ambiente com teus pais, com teu pai, com tua mãe, e quantas vezes você se sentiu menos valorizado que coisas? Eu tava outro dia na casa da minha mãe com os meus filhos e eu tava um pouco preocupado porque os meus filhos, eles são um pouco agitados, estão correndo pra lá e pra cá, que nem maluco. E de repente eu comecei a ver que eu tava falando assim, cuida das coisas, cuida daquele móvel, cuida. E minha mãe falou, não, deixa. E na hora o Senhor falou comigo, quantas vezes você escutou quando criança, ou você passou por um momento da tua vida que você se sentiu inferior a coisas, porque havia mais preocupação em coisas do que simplesmente falar, eu te amo. Faz sentido o que eu tô falando? Então, eu queria que você entendesse, às vezes nós precisamos entender que o nosso conceito de generosidade de Deus pode ser prejudicado, porque muitas vezes você ficou recebendo bronca e nunca tocou as coisas. Quantas vezes eu lembro quando criança, a gente... você pode ter escutado teus pais, ou teu pai, tua mãe ter dito, olha, não vai comprar isso, não vamos comprar isso porque nós não temos dinheiro. E talvez eles nem tinham dinheiro. Mas aos poucos aquilo ia entrando na tua cabeça, e na tua cabeça você falava assim, Deus não vai me dar nada. Deus não vai me dar nada. E sabe, nós temos a tendência, eu queria que você abrisse aí comigo, em Salmos 37. Salmos 37. A gente vai aqui do versículo 3 ao versículo 5, tá? Então, abra aí. Eu queria que você entendesse. Deus é naturalmente generoso. A natureza dele é nos dar coisas. Ele é tão generoso que o seu próprio filho Jesus, ele já nos deu. Então, eu queria que você entendesse uma coisa. Deus não é mesquinho, ele não é possessivo e Deus não é materialista. Olha só o que a palavra de Deus diz. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Olha só o que ele está escrito aqui. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Sabe, eu quero que você entenda assim, às vezes a gente está tão preocupado em fazer certas coisas para Deus, fazer a obra de Deus, que você antes deve parar para pensar e pensar, será que eu sou filho de Deus? Porque quando você tem a consciência que você é filho de Deus, automaticamente você chega num lugar onde você fala, eu sou filho do rei, os recursos do rei são abundantes, são infindáveis, eu vou receber porque o meu pai é generoso. Por quê? Entenda uma coisa, anota o que eu vou te falar agora. Nós seres humanos usamos pessoas para conseguir coisas. Nós seres humanos usamos pessoas para conseguir coisas. Deus usa coisas para abençoar pessoas. Nós
usamos pessoas para conseguir coisas. Porém, Deus usa coisas para abençoar pessoas. Deus está louco para te abençoar. Ele não é egoísta, ele não é possessivo, ele não é materialista, ele é um Deus generoso e quem sabe você ainda tem alguns bloqueios porque você cresceu escutando. Toma cuidado para não destruir coisas ao invés de simplesmente escutar eu te amo de um pai. E eu sinto muito por isso. E talvez você escutou a tua vida inteira: nós não temos dinheiro, nós não temos dinheiro, não tem suficiente, você não precisa disso. E algo foi sendo dito na tua cabeça que você fala: eu não quero nem pedir mais coisa para Deus, mas eu quero pedir para você. Peça a Deus. Inclusive eu quero recomendar um livro, A Oração de Jabes. Se você quiser ler um livro que vai mudar a tua vida, leia Oração de Jabes. Vai desbloquear esse negócio que você não consegue enxergar Deus como um Deus generoso. Deus quer que você venha pedir para Ele. Deus quer poder te dar coisas. Vamos lá. Número 4. Rapidinho. Afeição paterna, tá? Deus é um Deus afetivo. Talvez você cresceu e você nunca recebeu afeição, ou você recebia raramente. Sabe, eu queria que você entendesse que você é atraente para Deus. E um dos maiores obstáculos para você poder receber esse carinho de Deus é que dentro, às vezes, da nossa cabeça, nós temos alguns pensamentos religiosos que quando a gente peca, nós somos, sabe, Deus nos rejeita. Ele rejeita o pecado, mas ele não te rejeita. Agora, uma coisa que eu fico vendo como pai hoje, eu entendo. Quantas vezes eu já vi os meus filhos, a Júnia, ela é muito livre na maneira como a gente cria os filhos. Não estou falando que ela é indisciplinada, ela é livre. Então, às vezes é tipo, cara, quer tirar teu tênis? Vai lá, tira teu tênis. Quer entrar lá no parquinho lá e se sujar todo? Vai lá, pode fazer. E às vezes, eu tava lá na fazenda outro dia e os meninos cheios de lama, cara. Os caras estão mergulhando em poça de lama, de verdade, literalmente. Os meninos estão, os meus dois, mergulhando em poça de lama. Agora eu lembro quando um deles saiu correndo, cheio de lama. Cara, ele estava nojento, lameado todo. Mas o que eu fiz? Eu falei, vem pro papai. E sabe, é essa maneira que eu vejo Deus, mesmo quando a gente cai em pecado. Ele está cheio de lama, mas ele não nos rejeita, pelo contrário. Ele nos aceita e quando ele nos aceita, ele fala, calma aí, só que você não vai ficar cheio de lama assim não. Ele pega uma mangueira, ele começa a lavar o pecado da gente, a gente fica limpo e ele abraça a gente de novo. Faz sentido o que eu tô falando? Sabe, Deus a gente fala assim, Deus, o Senhor me amou tanto e glória a Deus que eu te encontrei. Quando na verdade você não entendeu. É Ele que te encontrou e armou a situação para você encontrar Ele. E você pensa, eu encontrei Deus. Não, você estava perdido no teu pecado. Você estava longe da perdição. Só que Ele, de alguma maneira, Ele vai, Ele te encontra e permite com que você seja encontrado ou você venha encontrá-lo. Sabe, uma das coisas que eu vejo, Deus é um pai afetivo. Eu queria que você abrisse aí comigo em Oséias 11. A gente acha que já até leu isso aqui, versículo 4. Mas Oséias 11 diz assim: eu os conduzi com laços de bondade e de amor. Sabe, eu lembro quando o Zé nasceu, meu filho mais velho, e o Zé passou por muita complicação no seu nascimento. Ele ficou na UTI, ele ficou alguns dias em coma e a gente sofreu muito. E hoje eu olho para ele, hoje mesmo, eu tava dando banho nele aqui, botando ele para dormir antes dessa live, bem antes, na verdade, ele dorme cedo. E eu fiquei pensando até naquilo que eu tinha escrito aqui para falar hoje. O Zé sofreu muito no nascimento dele, a gente sofreu muito, só que ele não tem memória nenhuma. Ele não tem memória nenhuma do sofrimento que ele passou. Sabe por quê? Porque Deus é esse pai. É um pai tão afetivo que ele sofre quando você sofre. E às vezes você já passou por situações que você nem mais lembra. Mas deixa eu te garantir uma coisa. Ele não esqueceu daquele sofrimento. Deus estava lá quando você sofreu bullying. Deus estava lá quando você bombou de ano e você pensou, eu sou burro, eu sou burra, e alguém te taxou de burra. Deus estava lá quando você chorou, quando você perdeu a tua primeira competição esportiva. Deus estava lá quando aquele menino terminou com você no teu primeiro namoro. Talvez você fale assim,
isso é coisa do passado. Mas deixa eu te falar, Deus é tão afetivo que até hoje Ele não esquece esse sofrimento. Eu preciso correr. Há uma outra coisa que a gente precisa ver aqui é a atenção paterna. Atenção paterna. E Deus é um pai que Ele te dá atenção. Muitas vezes, talvez você fala assim, Deus, mas meus pais não tinham tempo para mim. Meus pais estavam trabalhando demais. A gente não tinha muita coisa. Minha mãe tinha que ralar pra caramba. Meu pai também. Deixa eu te falar uma coisa. Tem algo que é injusto tentar competir com teus pais. Porque Deus tem um atributo que teus pais não têm. Eu falei sobre isso anteontem. Deus tem um atributo de ser onipresente. Em qualquer momento, Ele está com você. E você precisa usufruir disso. Deus não está com você a todo tempo, mas Ele está te dando atenção a todo tempo. Você precisa usufruir disso. Talvez você fale assim, cara, ninguém me dá atenção. Ninguém tá me dando essa a atenção que eu tanto quis do meu pai. Então você está buscando atenção lá fora. Ei, olha para mim. Vou me vestir de um jeito para eles olharem para mim. Eu vou malhar na academia, não é só por saúde, mas porque eu quero ter uma aparência para elas olharem para mim. Deixa eu te falar uma coisa, Deus também está hoje falando, ei, eu sei que eles estavam te ignorando, eu sei que eles estavam ocupados demais, eu sei que eles estavam trabalhando porque eles estavam querendo botar comida na mesa, mas deixa eu te falar, eu sempre estive com você. E não só sempre estive com você, eu sempre quis te dar atenção. Eu quero que você entenda isso, porque na palavra também está escrito, anota aí comigo, eu vou botar aqui para você ler, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Olha só o que a palavra diz. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mais uma vez. Ele tem cuidado de vocês. Sabe o que ele faz? Para você, é só você e Deus. É só você e Deus. Você não precisa chamar a atenção dele. Ele já está te ouvindo. Então, nesse momento, depois você desligar isso aqui, ele está esperando escutar de você. Ele está louco para você retribuir e ter uma atenção recíproca. Eu tenho certeza. Vamos lá. Eu preciso correr. E o último ponto hoje. E depois eu quero concluir hoje. O nosso último ponto é aceitação paterna. Aceitação paterna. Então, nós vivemos uma sociedade onde você é só aceito por conta do teu desempenho, da tua performance. E sabe o que eu quero falar? Eu quero falar muito isso aqui hoje. Entenda, antes de você fazer a obra de Deus, escuta, anota o que eu vou te falar agora. Talvez eu estou falando tudo isso para chegar nesse final. Esse final é o mais importante. Antes de você falar assim, eu falo com as pessoas que estão falando, Theo, eu tive um encontro com Deus. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero fazer as coisas para o Senhor. Deixa eu falar uma coisa. Antes de você sair fazendo a obra de Deus, antes de você começar a falar, eu quero fazer ministério, analise, veja se você já aprendeu o que é ser filho ou o que é ser filha. Sabe por quê? Porque o que você faz é fruto de quem você é. O que você faz é fruto de quem você é. Eu vou escrever isso aqui. O que você faz é fruto de quem você é. Tá, então eu sei, minha letra aqui é maravilhosa, mas olha, entenda isso aqui. Tem nego que tá falando assim, cara, eu quero fazer as coisas pra Deus. Deixa eu falar uma coisa, você não vai impressionar Deus. Ele não vai te aceitar mais porque você ganhou muitas almas para ele. Ele não vai te amar mais porque você curou muito enfermo. Ele não vai falar uau porque você plantou dezenas de igrejas. Você já é aceito plenamente pelo teu pai. Talvez quando você cresceu e aonde você cresceu e na família que você cresceu, as pessoas te amavam de acordo com a tua performance. As pessoas te amavam e te aceitavam de acordo com o teu desempenho. Mas eu tô aqui para te dizer,
antes de você tentar fazer algo para Deus, analisa se você aprendeu a ser filho, ser filha, porque o que você faz é fruto de quem você é. Primeiro você é e depois você faz. Por quê? Porque isso é sustentável. Senão você vai ficar tentando fazer para provar alguma coisa. Isso se chama religião. Agora, relacionamento, que nem eu falei lá antes. Relacionamento, paternidade, filiação cara, eu já nasci pro pai perfeito. Eu já sou um filho aceito. Eu já sou um sacerdócio real. Eu já sou uma geração eleita. Eu já sou uma nação santa. Porque eu posso fazer. Porque eu sou realeza, eu vou fazer as obras do reino. Porque eu sou santo, aquilo que eu toco, eu purifico. Porque eu sou parte do reino, porque eu sou filho do rei, eu então levo a cura do reino. Faz sentido? Cara, para de tentar fazer a obra de Deus sem saber quem você representa. Isso é religião, cara. Você fica tentando, sabe? Aquele, daí você não sabe porque você é uma coisa no púlpito e fora você é outra. Você é uma coisa na igreja, depois fora você é uma outra coisa. No meio dos teus amigos que são evangélicos, você conversa de um jeito. No meio dos teus amigos do mundo, você conversa de um outro jeito. Você não entendeu quem você é, cara. Você aprendeu a falar o linguajar evangélico. Você aprendeu a se vestir, se portar no meio evangélico. Mas com as tuas amigas você tira aquela tua roupa, você põe uma outra roupa, porque você vai estar num outro meio. Então quer dizer, nada mais é o que você faz. Você não sabe quem você é. Mano, nem quer ficar impressionando Deus. Você não consegue impressionar Deus. Ele já te aceita totalmente. Fala comigo, Deus, muito obrigado que o Senhor me aceita totalmente. Ó, deixa eu botar aqui meu último... Salmos 46, versículo 10. Se aquiete, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que isso é importante? Cara, você tem que chegar num lugar que você fala assim, uau, ele me aceita simplesmente por quem eu sou. E a partir de lá, eu então consigo, sabe, entender... Ok, eu falei que era o último, mas não, é outro. Sofonias, esse aqui que é o último. 3, versículo 17. Quando você chega nessa revelação, você chega então Sofonias 3:17. Ele se alegrará em você, com o seu amor a renovará. Ele se alegrará em você com brados de alegria. Então, meus irmãos, deixa eu virar aqui agora essa câmera, porque eu quero falar com você agora. Ó, é o seguinte, você que está me assistindo, deixa eu te falar, Deus já te aceita por quem você é. E eu quero hoje orar com você. Fecha os teus olhos. Eu quero que você agora receba uma revelação. Eu vou orar para que Deus venha trazer uma revelação da paternidade dele. Pai, nesse momento, para quem estiver me assistindo, quem estiver participando dessa live, eu peço que o Senhor venha se revelar de uma maneira sobrenatural a tua paternidade. Receba agora, fecha os teus olhos aí no teu quarto, respira fundo, se aquieta, assim como eu li em Salmos 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Saiba que Ele é o Deus Pai. Saiba que Ele te ama. Eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor venha abraçar pessoas hoje à noite. Que enquanto pessoas venham dormir hoje, que as lágrimas que venham jorrar dos seus olhos venham lavar sua alma. Lavar sua alma de mágoas, de traumas, de bloqueios do passado, de dores do passado. E que essas lágrimas que vêm lavando, venham conseguir chegar no ponto onde elas lavam e abrem caminho para o amor eterno e incondicional do Pai. Receba agora. E se as lágrimas estiverem vindo, deixa fluir, deixa fluir. Eu quero pedir agora para você que está me assistindo, tira um print disso aqui. Tira um print do desafio 21. Essa aula rapidinho, dá um print
Quero que você mande para as pessoas. Amanhã eu vou estar aqui de volta. Se isso te abençoou, vai abençoar outras pessoas. Faça a tua parte. Tira um print e envia. E fala, cara, eu participei dessa aula, tocou minha vida, me abriu os horizontes, me trouxe metanoia, revelação. Você precisa participar disso. Tira o print e manda. Fala aí. Ó, eu quero que você, daqui a pouco já estou postando no meu feed, eu quero escutar o que Deus está fazendo. Seja fiel com esse testemunho. Põe lá no meu feed, eu vou postar a frase do dia. Eu vou postar a frase do dia e eu quero que você ponha lá o teu testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. Não deixa de fazer isso. Se você não faz parte do meu grupo de Telegram, lá no meu perfil, clica naquele link, participe. Você vai receber os desafios. Deus te abençoe.